Vamos de notícias nesta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, e a gente já abre aqui o giro de notícias falando sobre mudanças no calendário para 2023. Isso é aquela notícia que importa pouco para o torcedor do Fluminense, aparentemente, mas a gente vai sentir isso mais no ano que vem. São duas mudanças diretamente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Uma delas importa bastante, né? Caso a gente chegue, eu espero que importe bastante, a outra também. São duas, na verdade, coisas que vocês vão ver que a gente quer que a gente se importe com isso no ano que vem. A primeira delas é o seguinte: jogos que sejam próximos à data FIFA, leia-se, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil, que estejam próximos a jogos da Seleção Brasileira, não acontecerão numa distância menor do que 48 horas do jogo da seleção. Resumindo, a Seleção Brasileira joga nessa sexta-feira. Um exemplo, né? Normalmente a seleção joga na quinta, mas, enfim, vai jogar na sexta-feira. Não teria jogo do Campeonato Brasileiro 48 horas, não teria jogo no sábado, não teria jogo no domingo, por exemplo, dependendo do horário do jogo, não teria jogo no domingo também. Isso resguarda o quê? Os times do Brasil que cederem atletas, lembrando que o calendário foi divulgado nesse ano já, né, para 2023, então já é tudo meio que garantido. Os times que cederem jogadores para jogos da seleção brasileira não temerão muito um possível desfalque deles. É óbvio, se o Brasil jogar no Catar, por exemplo, e aí tiver 2 jogos depois, foi em Chapecó, às vezes o cara pode não chegar, mas são situações muito específicas. Então, e óbvio, também tem a questão de treinamento, etc, mas isso garante de não ter jogo em data FIFA. E por que eu falei que eu quero me importar com isso? É que eu quero que tenha jogadores do Fluminense que sejam convocados, além, por exemplo, só de John Arias, que normalmente é convocado, não foi nessa agora da Colômbia, por uma questão de visto ali para entrar nos Estados Unidos. Mas eu quero que tenha jogadores, eu quero, por exemplo, que André esteja aqui ano que vem e seja convocado. A outra mudança, ela também vai importar, talvez, eu quero muito me importar com ela, que é a final da Copa do Brasil. As finais da Copa do Brasil estão mais uma vez garantidas em 2 jogos e serão no final de semana. Jogos de ida e volta, por exemplo, essa agora é Flamengo e Corinthians, não seriam no meio de semana. A rodada que tradicionalmente é do Brasileirão no final de semana e a da Copa no meio de semana, na final da Copa será invertido. Jogo do Brasileirão na quarta, jogo da final da Copa do Brasil no domingo, Brasileirão na quarta, Copa do Brasil no domingo. E isso é muito bom, principalmente para quem pretende viajar e até mesmo para poder expandir ainda mais a Copa do Brasil na TV e no estádio. Eu gostei dessa mudança. Você curtiu também essa mudança da Copa do Brasil nos estádios, nos finais de semana, né? Possibilitando mais gente? Acho que é mais interessante, né? Deixe sua opinião aqui no chat. Esse daqui é o vídeo do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela, estão aqui embaixo também. Você pode deixar o seu like, pode se inscrever aqui no Raiz Tricolor. E claro, eu citei jogo da seleção, nessa sexta tem jogo da seleção. E lá na Bet7k você tem essas odds aqui, ó. A odd pro Brasil obviamente está baixa, você pode ir lá apostar em, por exemplo, quantidade de gols, etc, que o Brasil vai fazer, cartões amarelos. Cartão amarelo para alguns jogadores de Gana ali por falta de Neymar é batata ali de acontecer, hein? Ou você pode tentar zicar também, meter a zica reversa, né? Tá pagando 16 aqui para uma vitória de Gana, 5,6 para o empate. Quem sabe aí você não aposta na zica reversa e dá certo, né? Bem, link para Bet7k tá aqui embaixo na descrição. Não esquece de ir lá e fazer seu cadastro. Vai por esse link aqui que você ajuda o Raiz Tricolor. Vambora para as notícias. Bem, e a gente começa o vídeo de hoje, já dei a primeira notícia, mas a gente fala de um outro assunto, que é um assunto que o Mário Bittencourt vem batendo na tecla, enfim, e como todo ano, foi divulgado, ele até traduziu ali um post feito lá de fora, né? Foi divulgado, a própria Premier League divulgou detalhes de quanto foi o pagamento da TV aos clubes para a temporada do ano passado, né? 21, que acabou esse ano, 2021-22. O texto ali, né, na verdade esse tweet do Mário Bittencourt, ele é uma tradução do tweet da página lá de fora, né, do blog, né, do blog suíço, né, Swiss Humble. Estes totalizaram 2,5 bilhões de libras, variando de 153 milhões de libras para o campeão Manchester City, lembrando isso é grana de TV,
a 101 milhões de libras para o Norwich, que foi o 20º colocado, lanterna. Foi a primeira vez que um último clube do campeonato ganhou mais de 100 milhões de libras. Mário Bittencourt depois ainda acrescenta mais um tweet aqui embaixo, botando isso explica o porquê do Fluminense fazer parte da Liga Forte Futebol e defender ao lado dos outros 24 clubes a distribuição mais justa de cotas numa futura Liga Nacional. Lembrando, tem vídeo aqui no canal falando sobre as questões da Liga. Vocês sabem, eu cobro o Mário Bittencourt em várias questões, enfim, não tem esse problema aqui, mas esse é um tema que eu acho interessante. Esse é um tema que eu acho que ele age certo. O Fluminense tem a relevância, tá num grupo onde é o principal clube desse grupo e tem a principal representação na pessoa ali do Mário Bittencourt. E briga para que a gente não veja bizarrices, como, por exemplo, aqui o Dorival Júnior, que é um perfil aqui do Flamengo, tá falando essa bizarrice que a gente quer acabar com esse tipo de coisa. O dinheiro já é dividido no Brasil, 40, 30, 30. Ele esquece de dizer que isso é só programa de TV aberta, que, por exemplo, nem tem lá na Premier League. O bolo do dinheiro lá é justamente de TV fechada e pay-per-view. O que vocês estão de olho é do pay-per-view. Não lotam o estádio. Não sei o que lotar estádio tem a ver com pay-per-view, justamente porque se você vai no estádio você não viu o jogo no pay-per-view, mas beleza? E os seus torcedores não compram pacotes de TV paga. Bem, a resposta feita aqui embaixo pelo José Gemieski é perfeita, né? Não adianta muito. Adianta você comprar pacote de pay-per-view? Adianta. Mas a gente vê que o Flamengo, né, ganha o dobro do que deveria ganhar, né? Tem vídeo aqui no canal explicando isso também, procura aí, porque o Flamengo ganha mais de pay-per-view do que todo mundo. Ele era para ganhar 76 milhões de reais, ganha 160 milhões de reais, ou seja, o mérito do Flamengo foi assinar um contrato melhor com a Globo e não ter mais assinatura de Premier, porque se ele tivesse mais assinatura de Premier fosse só isso, ele ganharia 76 ao invés de ganhar 160, como é o que ele ganha. No fim, o fato é para o bolo, o gráfico, ter uma diferença de 153 para 101 e não uma diferença de 160 para 2. Essa é a grande parada. Porque, no geral, se a gente conseguir construir uma liga, um futebol muito mais forte no Brasil, mais dinheiro vai entrar. E aí, o Manchester City ou o Flamengo, o Palmeiras, vão ganhar muito. O Fluminense vai ganhar muito. O Fortaleza vai ganhar muito. A Chapecoense vai ganhar muito. Todo mundo vai ganhar muito, com uma diferença. E, obviamente, os times que têm mais torcida, trabalhando um pouquinho mais, que é algo que o Flamengo faz, inclusive, vai ganhar mais do que todo mundo em quase todos os setores. Seja em bilheteria, seja em patrocínio, seja no mercado publicitário como um todo. Vai ganhar mais do que todo mundo. A cota de TV tem que ser distribuída justamente porque só com o Flamengo não tem espetáculo. Só com o Flamengo ninguém paga nada para transmitir o coletivo do Flamengo. Enfim, né? Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto que é Alan. Vitor Lessa, no Twitter dele, soltou a informação de que Alan está 100% recuperado da lesão que teve na panturrilha esquerda e está liberado para jogar. Só depende de Fernando Diniz o relacionar para a partida contra o Juventude. Alan não entra em campo, segundo Lessa, isso é importante lembrar, desde 1º de fevereiro, quando jogou pela seleção chinesa. Atuou ali pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vale lembrar que Alan jogou, isso é 1º de fevereiro, jogando pela China, jogando pelo clube dele. Tem mais de um ano que Alan não entra em campo, não jogava lá na China não joga lá na China desde agosto de 2021. Chegou no Fluminense, se lesionou e aparentemente agora está recuperado em condições de ser relacionado. Será que o Fernando Diniz vai relacionar Alan para a próxima partida? Considerando que ele tem 2 desfalques, né, Cristiano e Manuel, Caio Paulista, Manuel e David Braz, deve sobrar vaga ali no banco para incluí-lo. Mas hoje, você de cara colocaria Alan no banco? Já colocaria para jogar? Comenta aqui embaixo. Eu fico bem cético a respeito da posição física, da condição física de Alan. Qualidade ele sempre teve. Vamos torcer para que mostre isso no jogo contra o Juventude. Última notícia é uma notícia do GE. Globo, falando que João Pedro, Marcos Pedro e Wesley, que são do Sub-23, subirão para o profissional do Fluminense. Acabou o Brasileirão de aspirantes, acabou o Brasileirão Sub-23 e 4 dos jogadores que estavam sob comando do Cadu, enfim, sob comando da comissão técnica do Sub-23, subirão e continuarão treinando lá no CT do Carlos Castilho, mas incorporados ao elenco profissional.
Quem são esses jogadores? Vamos lá, um por um. Primeiro, Marcos Pedro. Marcos Pedro tem 20 anos, é da geração. Ele é um ano mais novo, mas é da geração de Wallace, de André, de Martinelli, de Marcos Paulo, de João Pedro, de Calegari, de Luan Freitas, enfim, escalei aqui o time inteiro. Ele é daquela galera, ele era o lateral esquerdo daquele time que foi vice-campeão da Copa do Brasil, Sub-17 ou Campeonato Brasileiro, eu sempre me confundo. Copa do Brasil mesmo, fui conferir aqui em 2018, final com o Flamengo, enfim, teve crise de cachumba lá, teve uma questão complicada, o Fluminense que varreu, né, a galera naquela Copa do Brasil, até abriu aqui pra ver os resultados, meteu 6-0 em Cruzeiro, 6-1 no Brasil de Pelotas, 3-0, totalizando 7-2, né, num confronto no agregado contra o Corinthians, enfim. Marcos Pedro era o lateral esquerdo dessa geração. Fez um bom Brasileirão Sub-23, ele começou muito bem, começou muito destacado, depois acabou fazendo uma reta final mais normal ali e ganha posição justamente numa posição em que a gente tem um ponta-direita improvisado como titular, um lateral esquerdo extremamente criticado, mas que não teve muitas oportunidades ainda com o atual treinador, que é Cristiano, no banco, deve jogar agora contra o Juventude, e o outro, um destro equatoriano, que pouco jogou com o Fernando Diniz e pouco mereceu jogar, que é Mário Pineda. É uma posição em que o Fluminense precisa de jogador. Marcos Pedro, minha avaliação. Não tenho certeza ainda sobre a condição física dele. O desempenho físico dele pro futebol profissional. É um lateral mais franzino, é um lateral que eu não sei se aguenta um ritmo, por exemplo, de marcar um Marcos Rocha, de marcar um Fagner, de marcar até mesmo um Rodinei. Tô citando laterais direitos que são profissionais que têm esse desempenho físico acima da... Até um Gilberto mesmo, que foi pro Benfica. E pegando pelo time do Fluminense, um Samuel Xavier. Não sei se ele tem o desempenho físico pra isso. Bola tem, é um bom lateral. Não acho um lateral ruim, não. Vamos ver como é que vai ser o rendimento dele. Fernando Diniz provavelmente pediu justamente por causa da qualidade pra ficar de olho. O outro que também vai jogar, vai continuar treinando no profissional, né, no Sub-23 ainda, mas agora no profissional, é João Pedro. Meio-campista, que foi camisa 10 no Brasileirão de Aspirantes, se destacou, veio do Vila Nova por empréstimo. O Fluminense está utilizando justamente porque perdeu para o Vila Nova no ano passado e chamou a atenção, né, do scout do Fluminense. O Fluminense trouxe ele por empréstimo e vai ser incorporado agora ao profissional. O João Pedro tem qualidade até para jogar um pouquinho mais atrás, mas jogava de camisa 10. Acho que foi um dos grandes destaques do Fluminense no Brasileirão de Aspirantes. Lembrando, o Fluminense está fora, né, foi eliminado na semifinal pro Cuiabá na semana passada, tomou a virada. No mesmo dia que a gente caiu pro Corinthians, a gente tomou a virada do Cuiabá, perdeu nos pênaltis, um desastre total. Mas o João Pedro, o problema dele, assim, tudo isso que eu tô destacando, você tá pensando, pô, por que não subiu antes até esse moleque, né? O problema dele é a idade, assim. João Pedro, ele faz 24 anos agora em outubro. Ele já atuou pelo Vila Nova, profissional, enfim, mas não conseguiu ter destaque ainda em profissional. O que ele jogou no Sub-23 credencia a ter uma chance no time profissional. Agora, a gente tem que ser sincero, 24 anos. Eu não tenho total garantia de que é uma boa, dá tempo, etc. Vamos ver, assim, qualidade ele mostrou que tem nas divisões inferiores. Vamos ver como é que vai ser ele no profissional. Mas é bom jogador, mostrou ser bom jogador. E o outro é o Wesley. O Wesley é um caso complicado, por quê? O Wesley é da base do Fluminense, mas também tem 23 anos. O Wesley chegou a fazer parte, ele é da geração de Evanilson ali mais ou menos, chegou a fazer parte do... Ele na verdade, acho que é um pouquinho mais velho do que Evanilson. Exatamente, ele é um ano, não, são da mesma idade, agora eu fui conferir aqui, os dois são 99, porque o Evanilson não fez aniversário ainda. Eles foram juntos pro Samorim, inclusive, enfim, mas o Wesley acabou nunca se destacando, como se destacou, por exemplo, o Evanilson. O Wesley jogou no ano passado, ele chegou a receber chance no jogo, no ano passado não, em 2020, no profissional, entrou em 2 jogos ali ainda com o Odair Helma, mas só quando o Fluminense teve crise de Covid, né, Coritiba e Goiás, ele chegou a entrar ali 1 minuto, 2 minutinhos. Nesse ano ele jogou o Campeonato Carioca pelo Bangu, e aí vale destacar. Qual é a posição de Wesley? Você não falou até agora. É complicado, ele é volante, ele vinha sendo o primeiro volante e capitão do time Sub-23. Mas ele já jogou de zagueiro, já jogou de lateral direito também. Então, não tem muita ali 100% definida, não. Eu confesso que o que eu vi até hoje de Wesley, seja na época de base e agora no Sub-23, não é um jogador que vai render no profissional, não. Posso estar muito enganado, tá? Posso estar muito enganado, o jogador pode render, etc. Até porque a avaliação de jogador é muito complicado, tem ambiente, tem tudo. Mas o que ele fez até agora, assim, eu achei um nível abaixo do que o Fluminense precisa.
Esses jogadores, como eu falei, eles sobem profissional. Quem já está no profissional e descia pra jogar o 23 é Alexandre Jesus, que até foi bem na reta final, apesar do hate, né, total, mas ele foi bem na reta final do Brasileirão de Aspirantes. E os outros jogadores do Brasileirão de Aspirantes. Bem, esses vão ser divididos em 2 blocos. Uns que têm idade para voltar ao Sub-20, voltam ao Sub-20 para jogar a Copa Rio, jogar, acho que tá rolando o OPG, vai começar a Copa do Brasil, Sub-20 agora em breve também. E outros, esses que não têm idade, esses que eu tô citando, por exemplo, é João Neto, que ainda não atuou depois da lesão, mas já subiu profissional para poder jogar, enfim, outros jogadores também. E outros que têm mais de 20 anos, não podem voltar ao Sub-20, mas que não serão integrados ao profissional, vão continuar treinando no CT. Lembrando, Sub-20 treina em Xerém. Para quem não conhece a geografia do Rio, Xerém fica lá em Duque de Caxias, que é mais norte que a Zona Norte, já é na Baixada Fluminense. É bem longe do CT do Fluminense, que fica na Zona Oeste, que é lá em Jacarepaguá, lá na Barra, o CT Carlos Castilho. Então, o Sub-20 volta para Xerém, vão lá para todo o departamento de futebol de base do Fluminense, e o Sub-23 segue treinando no CT Carlos Castilho, com jogadores como Johnny, que começou até bem, enfim, caiu muito o nível durante o Brasileirão de Aspirantes. Iago, que fez um golaço contra o Cuiabá, tem 21 anos, enfim, é o filho do Iranildo, conhecido, enfim, também continua treinando, mas não está incorporado ao profissional. Samuel Granada, Gabriel Martins e alguns outros jogadores, o zagueiro também, o Davi, são jogadores que não estarão no time principal, não serão relacionados ao Cipriano também para o time principal, mas continuam treinando ali no CT Carlos Castilho, no Sub-23. Um que chama atenção é o Lambrito. O Lambrito segue treinando no CT, mas ele tem idade de Sub-20 ainda. Então, tipo assim, ele subiu um degrau. Ele foi relacionado para 2 jogos Sub-23, ficou no banco, não entrou, mas vai ser incorporado ao time profissional provavelmente em breve. O Lambrito tá no seu último ano de Sub-20, mas já vai ficar mantido no Sub-23, só não subiu pro elenco profissional. O Diniz não é um treinador que goste de muita gente no elenco. Então, talvez por isso tenha feito corte também de alguns jogadores para experimentar mais pro ano que vem. É isso! Até a próxima. Valeu!